E aí, rapaziada, tudo certo? Pra mim está tudo errado. Porque, gente, né? Caso isolado, número 1 bilhão, que acontece com o esporte, que acontece com o time do Nordeste. Independentemente do preconceito, da má vontade que a gente sabe que vários profissionais da arbitragem têm contra times do Nordeste e favorecem times do eixo Rio-São Paulo. Isso é verdade. Apesar de tudo isso, a arbitragem no Brasil é uma bosta, sabe? Os árbitros, eles são ruins mesmo. O curso de arbitragem da CBF é horrível, não existe, e tinha até um projeto de investir, acho que parece que eram 60 milhões, em, enfim, melhorar a estrutura da formação de arbitragem no Brasil e tal, não foi levado para frente. A presidência aí o mandato, as ações do presidente Edinaldo Rodrigues na CBF são uma piada, assim. Tá tudo errado na Confederação Brasileira de Futebol. Tá uma merda mesmo, sabe? E cansa isso porque você vê mais uma vez um lance como esse, mais uma jogada que a arbitragem toma um gol, ou melhor, toma um gol não, dá um gol pro adversário, assim, sem critério algum, dá um pênalti com uma convicção tamanha. Ah, saiu inclusive o áudio da cabine de VAR, uma análise totalmente errada, que se vocês quiserem vocês assistam ao vídeo do Wallace Borges, que ele destrincha isso muito bem. Mas enfim, gente, uma porcaria tamanha que deu a vitória ao Palmeiras quando estava um jogo muito equilibrado, um jogo muito franco, um jogo que inclusive naquele momento da partida em específico o Palmeiras estava atacando mais, mas no geral o Sport foi melhor no jogo, tá? O Sport ele entra aqui com Kaique França no gol, entra também com Igor Carius, Chico, João Silva e Hereda, Christian Barleta, Sérgio Oliveira, Rivera, Duqueiroz, Lucas Lima e Pablo lá na frente, tá, minha gente? Até o momento do primeiro pênalti, o Sport tinha realizado 3 finalizações a gol e o Palmeiras nenhuma. O Palmeiras não se achava no jogo, o Palmeiras não conseguia furar direito o bloqueio do Sport. Na primeira chance que o jogador do Palmeiras conseguiu entrar na área, que foi um erro mais defensivo do que de mérito do Palmeiras, mesmo de construção do Palmeiras. Aí o Chico puxa o braço dele, o jogador do Palmeiras valoriza. Eu não sei quem foi enfim, caiu naquele momento. Mas, enfim, o Chico comete a falta na área. E aí, assim, esse primeiro pênalti, ele até dá para você marcar. Eu, na hora, não achei que fosse, porque o jogador do Palmeiras exagera mesmo, mas deu margem para isso acontecer. O segundo pênalti, minha gente, pelo amor de Deus, velho, pelo amor de Deus. O árbitro estava longe do lance e ele dá a penalidade com uma convicção tamanha. Nossa, velho, nossa. Você dá para ver que o Matheus Alexandre, ele toca na bola. O pé dele vai diretamente na bola, a bola resvala entre as pernas meu Deus, como é o nome do meia do Palmeiras? Rafael Veiga, verdade. A bola vai entre as pernas do Rafael Veiga, ele tropeça na bola e aí cai no chão. Eu, inclusive, pensei que o Matheus Alexandre tinha tirado a bola, né, como ele tirou, e aí depois pisado no pé do Rafael Veiga. Se fosse isso, também não era para ser pênalti, porque ele toca na bola, tá? Ele tira a bola da trajetória, ao contrário do que um dos profissionais da arbitragem de vídeo falou, ok? Isso fica muito claro para todo mundo, tá todo mundo comentando sobre esse acontecimento, foi uma pouca vergonha mesmo. E, gente, desculpa, mas isso não foi a primeira vez que eu vejo. Eu não sou menino mais, eu já sei que as coisas são assim mesmo, sempre soube. E também não vai ser a última vez que isso vai acontecer, nem nessa temporada, talvez nem nesse mês. Abril começou agora, minha gente. Quem que não garante que contra o Vasco não vai acontecer a mesma coisa? Contra o Corinthians, oh meu Deus do céu. Gente, o esporte ele luta contra tudo nessa Série A. Mesmo esse ano que teve um investimento mais alto, mas luta contra o investimento dos outros times, luta contra o elenco dos outros times, luta contra as viagens.
que são muito mais difíceis para os times do Nordeste, e luta com a arbitragem, luta contra a má vontade e a tendência maldosa da arbitragem. É isso mesmo. É isso que acontece. Não tem como eu dizer o contrário. Não tem como eu ponderar, como eu passar pano. De forma alguma. De forma alguma. Fica até difícil fazer uma análise melhor de jogo. Porque é isso. O Sport ele conseguia construir umas jogadas boas pelo meio. Sérgio Oliveira foi bem na partida, na minha opinião. O Lucas Lima ele conseguiu se encontrar em alguns momentos, coisa que não aconteceu na partida passada. O Barleta, para mim, foi o melhor do jogo. Tá? O Barleta jogando muito, muito mesmo. Ele, inclusive, pouco depois do gol do Palmeiras, uns 10 minutos depois, ele marca um golaço. Um golaço, pega na veia da bola. E assim, ofuscou, né, o golaço do Barleta, porque por causa da polêmica toda. Mas é isso, o intervalo vai 1-1. E aí você tem, na verdade, os 29 do primeiro tempo, sai o Hereda, que está fazendo um ótimo jogo, tá? Um jogo muito bom mesmo. E entra o Matheus Alexandre, porque ele saiu lesionado, não sei ainda qual é a gravidade da lesão do Hereda, espero que não seja muito grave. Matheus Alexandre entra e entra mal, né? Ele, inclusive, eu nem vou colocar do pênalti cometido, porque já não foi, mas naquele lance, ele tenta dominar a bola. E, porra, velho. Ele dá um domínio tudo errado, um passe tudo errado aí, enfim. Nesses dois lances do gol do Palmeiras, os gols do Palmeiras, foi um erro defensivo do Sport, que eu já falei que a linha defensiva do Sport não é suficiente, tá? Tem gente que elogia Chico João Silva. Acho que em alguns momentos no Pernambucano, na Copa do Nordeste, eles até funcionaram. Mas, gente, não é nível para a Série A. Não é nível para a Série A, sabe? Eu acho que o Chico e o João Silva ainda vão ser muito criticados nessa temporada. E os laterais nem se fala, né? Igor Cariús esse ano ainda não conseguiu se encontrar. O Hereda até faz um jogo bom, outro jogo mais ou menos, um bonzinho, outro ruim, outro mais ou menos, um bom. Mas os restantes aí, meu Deus do céu, me ajude. É difícil, minha gente. É muito difícil torcer pro esporte. E aí, enfim, no segundo tempo mesmo, a gente só vê algumas alterações aos 78 minutos. Aos 25, praticamente, do 25 não, minto. 78 Pô, eu tô aos 35 do segundo tempo. Após o segundo gol do Palmeiras, né? Após não, mentira, foi nos acréscimos já, mas pouco antes do segundo gol do Palmeiras, o Pepa faz 4 substituições, né? Olha que inteligência, meu Deus do céu, vai se lascar, Pepa. Sai o do Queiroz, estava mal mesmo, entre o Fabrício Domingues, que eu nem vi ele no jogo. Sai o Pablo entre o Arthur Souza, que é um. Eu já falei desse bochechudo, né? Que ele é ruim. Sai o Barleta, que estava jogando bem, mas estava cansado. Entre o Carlos Alberto, que faz. Sai o Lucas Lima Lobato. Nenhuma das alterações surtiu um efeito satisfatório, tá? De construção, de jogadas, nada, nada. Depois disso aí, enfim. E a arbitragem, gente, devia ter dado muito mais amarelos pro Palmeiras, tá? Amarelou bastante ambos os times, mas devia ter amarelado muito mais o Palmeiras, porque os jogadores do Palmeiras estavam batendo demais, entraram para bater mesmo. Tem uma jogada que, se eu não me engano, é do... Poxa, eu não vou lembrar o nome, acho que foi o Bruno Fux. Enfim, é uma dividida de bola. E aí o Igor Cariús, ele cabeceia a bola, ele tá para cabecear a bola assim, a minha altura, assim, meio que na altura do peito dele. O jogador do Palmeiras abre o pernão, achando que é prudente, abriu a perna numa altura dessa, dá um golpe de karatê, ele acha que é Daniel San, e dá um golpe no pescoço do jogador do esporte, e o juiz, amarelo. Isso foi logo no início do jogo, ele não queria
avermelhar o jogador do Palmeiras logo no início, pra não causar confusão e tal. Enfim, minha gente, é uma nojeira, uma ceboseira. É muita gente competente, muita gente maldosa mesmo no futebol, que desanima mesmo, desanima eu vir aqui. Eu não queria nem fazer esse vídeo, sabe? Porque qualquer análise fica defasada por causa disso. Como eu disse, mais uma vez, o Palmeiras ele volta no segundo tempo melhor, porque o Abel ele é inteligente nas alterações, coisa que o Pepa não foi. E ele já coloca logo o Estevam e o Piquerez, que são titulares, né? O Palmeiras entrou com um time mistão frio. E aí entrou com o Estevão o Piquerez, que trouxeram muito mais velocidade, muito mais dinâmica para o Palmeiras. E aí o Palmeiras passou a competir com o Sport a partir do segundo tempo. Ele colocou o Rafael Veiga e o Aníbal Moreno ainda. E aí o time do Palmeiras melhora demais. Sai o Lucas Evangelista. Olha, antes do Sport começar a fazer substituições de fato, que eu já citei, o Palmeiras já tinha entrado com outros 5. Colocou o Vitor Roque, que nem foi bem na partida. Foi mal, na verdade. Mas, poxa, Vitor Roque é um cara que joga demais, né? Então, é difícil, gente. Não é fácil, não. É muito difícil mesmo. O Sport, depois desse gol do Barleta, ainda tem uma chance com o Sérgio Oliveira, que ele mete a bola no travessão na cobrança de falta. Ah, se as coisas tivessem sido diferentes, né? Enfim, 3 pontos que podem decidir um campeonato, né, a favor do Palmeiras, e um ponto que pode rebaixar o Sport ao final do campeonato também, né? Por que não? Quantas outras vezes a gente não viu isso acontecendo? Enfim, tá aí, né? E nada muda. Nada muda nunca. É isso que me deixa mais puto da vida. Enfim, minha gente, é isso. Deem suas opiniões aí, se foi pênalti, se não foi. Se você vai vir aqui comentar para dizer que não foi, que foi pênalti sim, que eu tô chorando, que o Sport vai cair para a Série B, enfim, pode comentar isso se quiser, né, dar engajamento. Mas eu acho que assim, você deveria repensar suas ações, porque é sempre assim. O Abel mesmo, ele sempre reclama quando tem um erro de arbitragem contra o Palmeiras. Porra, vai tomar no cu. Como se o Palmeiras não fosse beneficiado o tempo todo. Aí vai querer reclamar da arbitragem pra quê, cara? O esporte, eu sou eu. Eu posso vir aqui e falar que eu sou honesto nas minhas análises. Porque no passado teve um lance em que. Enfim, eu não lembro se era pênalti, se foi um gol que não foi anulado. Mas teve umas 2 situações assim na Série B que eu falei: olha, o esporte foi beneficiado hoje. Isso é ruim, porque hoje o esporte beneficiado, amanhã o esporte vai ser prejudicado. Aconteceu. Aconteceu. E aconteceu antes. Aconteceu milhares de vezes. Eu só acompanho o esporte desde 2018 e já vi isso acontecendo umas 100 vezes, minha gente. Será que eu vou viver o dia que isso vai mudar? Quem sabe, né? Enfim, até mais.